bem-vindo à terceira aula sobre a teoria da razão prática de Joseph Res. Na aula passada, nós demos ênfase ao conceito de razão excludente e nós explicamos como razões excludentes entram em conflitos parciais com as razões ordinárias ou razões de primeira ordem. O conflito parcial, no caso, é um conflito em que, na verdade, existe uma forma de satisfazermos ambas as razões em conflito. No caso, a única forma de nós satisfazermos ambas as razões é se nós nos guiarmos pela razão excludente. Por esse motivo, a razão excludente sempre prevalece quando em conflito com as razões de primeira ordem que caem no seu escopo. Nós também vimos que o Res pressupõe nessa explicação que o que importa é a conformidade com as razões. Quer dizer, não importa, via de regra, que nós hajamos por uma razão para que essa razão seja satisfeita. O que importa é apenas que nós hajamos de acordo com essa razão, exceto, é claro, nos casos especiais de razões de segunda ordem positivas, que são aquelas razões para agirmos por certas razões. Nesses casos especiais, então, importa para a satisfação da razão em questão que ela guie a nossa ação. Mas, como eu disse, não é esse, então, o paradigma, não é esse o caso paradigmático para Res. O que nós veremos agora são alguns argumentos de Res para responder à questão por que o que importa, então, é a conformidade. Ele chega ao ponto de dizer que quando nós agimos guiados por uma determinada razão, isso só é importante porque maximiza a nossa chance de agirmos também de acordo com essa razão. Então, qual é o motivo? Quais são os seus argumentos para que ele tenha essa teoria da razão prática minimalista, digamos assim? Essa teoria que vê o sujeito racional primordialmente como um não violador. Basta não violar, basta agir de acordo e você está fazendo tudo o que a razão exige de você. Nós encontramos alguns argumentos para isso no texto Explaining Normativity, Reason and the Will, que é um dos capítulos da obra Engaging Reason, publicada em 1999. Inclusive, esse é um dos poucos capítulos dessa obra que não foram previamente publicados, seja como artigo em alguma revista, seja em alguma coletânea. E, a meu ver, é nesse artigo que nós encontramos as explicações mais detalhadas de Res em prol dessa tese. Claro, ele também defende a tese no pós-fácil de 1990 de Practical Reason and Norms, mas é em 99, a meu ver, que ele se detém mais a fundo nesse assunto. O primeiro argumento desse artigo a favor da tese de que o que conta é a conformidade é que as razões para não praticarmos uma ação não requerem que essa ação seja sequer considerada. O que o Res quer dizer com isso? Ora, nós temos algumas razões que não são favoráveis à ação, são as razões contrárias à ação. E nesse caso, ele argumenta que basta que nós não pratiquemos a ação. Nós não precisamos deixar de praticar a ação porque existe uma razão requerendo isso de nós. Um dos exemplos dele seria o caso de alguém que não comete assassinatos, ou seja, a grande maioria de nós, a esmagadora maioria dos seres humanos, não pratica assassinatos. E nós temos razões para não praticarmos assassinatos, isso é errado.
Mas isso não quer dizer que nós consideramos a possibilidade de matarmos alguém e então nós desistimos porque depois da deliberação nós chegamos à conclusão de que é mais forte a razão que diz que isso é errado. Na verdade, nós seríamos bastante suspeitos se nós procedêssemos dessa forma. Imagine se nós levássemos a sério, se nós considerássemos para valer a possibilidade de matar alguém, a ponto de nos engajarmos em um raciocínio prático e então desistirmos de matar alguém por causa de uma razão em contrário. Isso iria falar muito mais contra nós, contra a nossa racionalidade, do que a nosso favor. Então, de um modo geral, o Res argumenta que razões contrárias a uma ação são razões às quais basta que nos conformemos. Nós não precisamos deixar de praticar a ação por essa razão contrária, seja ela qual for. Então, esse é um dos casos, é um dos pontos dele a favor da tese de que o que a racionalidade requer de nós é conformidade, não é aquilo que em inglês ele chama de compliance, quer dizer, não é agir por uma razão. Passando adiante, o próximo argumento diz que algumas ações são sobredeterminadas por razões. Quer dizer, nós temos várias razões para praticarmos uma determinada ação. Nós nem sequer temos ciência de muitas dessas razões. Nós agimos então por uma dessas razões e em conformidade com as demais. Mas isso significa que nós não estamos violando essas demais razões que nós talvez nem saibamos que existem. Nós estamos fazendo tudo o que essas razões requerem de nós ao agirmos de acordo com elas, praticarmos a ação requerida por elas. Então, como o Res acredita que este caso não é raro, né? Várias ações são apoiadas por uma multiplicidade de razões, nós podemos dizer que nós estamos normalmente atendendo razões sem sequer sabermos disso e por isso o que basta é a conformidade. Então, esse é o segundo ponto favorável a tese que ele está defendendo, o ponto da sobredeterminação de razões. O terceiro argumento que nós encontramos nesse artigo nos diz que podemos praticar uma ação sem saber, ao praticarmos alguma outra ação intencionalmente. Isso significa que nós temos de fato uma intenção, nós agimos à luz, nós agimos guiados por uma certa razão, mas também de forma desconhecida por nós, nós acabamos praticando alguma outra ação constituída por essa primeira ação, uma outra ação da qual nós não temos consciência. E nem por isso, então, nós estamos deixando de fazer aquilo que tínhamos razão para fazer. Se essa ação que nós praticamos sem querer, digamos, né, é uma ação que nós tínhamos razão para praticar. Então, eu repito, uma ação intencional pode acabar constituindo alguma outra ação que nós não tínhamos a intenção de praticar, mas nós tínhamos razão para praticar. E nesse sentido, então, nós satisfizemos a razão que nós tínhamos para praticar essa ação que praticamos sem querer. Então, nesses casos também, o sujeito apareceria como um não violador e isso, para Res, é tudo o que basta para que esse indivíduo seja racional. Eu lembro, então, que essa é uma tese importante do Joseph Res,
Porque se ele puder nos convencer de que o que importa para satisfazermos uma razão é meramente praticarmos a ação que ela requer de nós, então nós somos capazes de satisfazer as razões excluídas nos conflitos parciais com razões excludentes, já que tudo que uma razão excludente requer é que uma certa razão não nos guie e não que nós não hajamos de alguma maneira em conformidade com ela. Assim, a razão excludente não exige a não conformidade e a razão excluída, por sua vez, não exige nada além da conformidade. Por esse motivo é que o conflito é parcial e existe a possibilidade da satisfação de ambas as razões em conflito, motivo pelo qual o Res argumenta que a razão excludente sempre prevalece nesses conflitos, como eu expliquei na aula passada e já ressaltei também nesta aula. Passando um pouco adiante, nós temos os casos especiais. São justamente razões de segunda ordem que requerem que a ação seja sim praticada por uma certa razão para que elas possam ser satisfeitas. Então você imagine que você esteja em uma certa relação e você acredita que é seu papel nessa relação sair com essa pessoa de vez em quando. Você precisa mostrar que você gosta da companhia dessa pessoa. Você diria até que é o seu dever ficar um certo tempo, passar um certo tempo com essa pessoa, né? Fazer certas atividades lúdicas, ir ao cinema, sair para passear, talvez fazer uma viagem com essa pessoa. Você acredita que tudo isso é constitutivo do seu papel nessa relação. Acontece que se você fizer isso por esse motivo, você não está, na verdade, cumprindo o seu papel. Quer dizer, se você age pelo motivo de ter um dever de sair com o seu cônjuge, o seu namorado, a sua namorada, na verdade você não está executando bem, desempenhando bem o seu papel de cônjuge, de namorada ou de namorado, tá? Porque você está agindo exatamente por um dever, como se você tivesse a obrigação de fazer alguma coisa. E isso não é o que o seu parceiro espera de você, né? Isso tornaria você uma grande decepção. Então, existem casos especiais em que não basta fazer aquilo que uma razão requer de nós. Nós ainda temos que agir por determinadas razões. Existem as razões certas para nos guiar na prática dessa ação. Mas como eu falei, o Res não acredita que esse seja o caso típico. Ele não acha que esse é o caso paradigmático. Então, o caso paradigmático é exatamente aquele em que a razão requer apenas conformidade. Essa razão de segunda ordem positiva, essa razão para fazermos algo por alguma razão, seria um dos casos especiais de razão prática, tá? Assim como a razão excludente também é uma razão de segunda ordem, no caso ela é uma razão de segunda ordem negativa, uma razão para não agirmos por certas razões, e isso a torna também um caso especial e não o caso paradigmático de razão. Por sinal, agora nós veremos quais são os 3 casos paradigmáticos de razão excludente. Quando nós explicamos o raciocínio de alguém fazendo apelo a uma razão excludente. Eu já disse em outras aulas que o Res considera que o conceito de razão excludente é muito importante,
porque ele elucida alguns conceitos centrais da filosofia prática. Agora nós veremos 3 casos que acabam permeando a obra do Rez, né? Seria o caso da Annie, o caso em que uma rule of thumb funciona como razão excludente no raciocínio prático de alguém. O caso do Jeremy, que é uma pessoa submetida à autoridade, sendo que para Rez, todas as diretivas emitidas por uma autoridade só podem ser entendidas enquanto tal se elas forem consideradas razões excludentes. E por fim, nós temos o caso Colin, que é o caso de uma promessa. Então, além de escrever bastante sobre a autoridade, o Rez também se detém ao longo da sua obra no conceito de promessa, que é um outro caso típico, então, a ser entendido como razão excludente. Outro conceito que só poderia ser corretamente analisado se nós empregássemos o conceito de razão excludente. Então, eu vou falar um pouco mais sobre a estratégia de justificação de uma razão excludente ao apresentar cada um desses exemplos contidos na obra Razão Prática e Normas. Nós começamos pelo caso da Annie, tá? Então, a Annie é alguém que rejeita uma oferta de investimento porque ela está muito cansada para deliberar e ela não pode confiar no seu próprio juízo sobre essa oferta ser ou não uma oferta financeiramente vantajosa para ela. Ora, por que isso seria então um caso de razão excludente? Porque a Annie até pode fazer um balanço de razões, mas nesse caso seria apenas um exercício especulativo, um exercício teórico. Porque a Annie se sente momentaneamente incapaz, ela não pode agir pelo resultado desse balanço de razões que ela poderia fazer assim por esporte, digamos. Ela não poderia fazer a sério, justamente porque ela sabe que a ação dela não pode ser guiada pelo balanço de razões, uma vez que ela não está mentalmente no seu melhor estado para que o juízo resultante desse balanço de razões possa ser considerado por ela como um juízo confiável. Então, o Rez enfatiza que a fadiga e o estado emocional não são razões para a Annie não aceitar a oferta, né? Então, ela tem, veja, uma sensação de exaustão, mas ninguém poderia alegar que não aceitou uma certa oferta, que é uma razão contrária a uma oferta de investimento, o fato da pessoa estar cansada. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não poderia considerar o seu cansaço como uma razão de primeira ordem contrária a um investimento. Esse é o ponto aqui. Mas você pode considerar o seu cansaço como uma razão para que você não se deixe guiar pelo seu próprio balanço de razões sobre o mérito desse investimento. Por isso, Rez diz que a Annie tem uma razão para não agir com base nos méritos do caso. Veja, eu ressalto a importância desse ponto. Não é que a Annie tem uma razão contra o investimento em si. Ela tem uma razão para não confiar na sua deliberação sobre o mérito da questão. No caso do exemplo, a Annie nem chega a algum tipo de conclusão. Nós podemos assumir que ela está tão cansada que ela não vai nem pensar no assunto, nem por esporte, nem como uma especulação teórica, um exercício de imaginação. Ela não considera a questão e já responde com um não. Mas isso não é relevante para o argumento do Rez. Mesmo então que a Annie tivesse considerado as razões contra e a favor, ela não considera isso com o peso de quem precisa
tomar uma decisão com base nessa análise, né? Por isso, inclusive, numa obra posterior, The Morality of Freedom, o Ress critica o Hart, que foi o seu orientador, né? Foi seu professor, dizendo que o Hart erra ao qualificar essas razões de segunda ordem como razões para não deliberarmos. Não são razões para não deliberarmos, são razões para não agirmos pelo resultado da deliberação. Isso é diferente porque se fossem razões para deliberar, para não deliberarmos, né? Então seriam ainda razões de primeira ordem contra uma determinada ação mental, no caso, contra o ato mental de deliberar. Então você não pode confundir uma razão excludente com uma razão ordinária, uma razão de primeira ordem, contrária a uma determinada ação mental, que é a ação de deliberar ou de fazer um determinado raciocínio. Ela é sim uma razão para não agirmos pela razão que vence esse balanço de razões, mesmo que seja uma razão válida, mesmo que seja até a razão mais forte. Então, o Ress insiste nesse ponto em várias obras para que a gente tenha claro que a razão excludente é realmente uma razão de segunda ordem e não um certo tipo de razão de primeira ordem, ok? Nesse sentido, ele nos diz justamente que a Anne poderia ter formado a opinião de que a oferta é boa, mas ela ainda teria uma razão para não confiar no seu juízo. Muito bem. Agora surge a questão: por que a Anne recusa a oferta em vez de aceitar, uma vez que o que ocorre com a Anne é apenas que ela tem uma razão, que é a sua incapacidade momentânea, para não confiar no seu próprio balanço de razões. Se é assim, ela não deveria tanto poder aceitar a oferta quanto recusar? Não seria o caso da Anne, então, simplesmente jogar uma moeda, talvez, jogar os dados para ver o que acontece e deixar a sorte decidir a situação dela? Bom, o que faz com que a Anne, nesse caso, recuse a oferta é o fato dela ter aderido a uma rule of thumb, uma regra, né, que faz com que ela não tome decisões, por exemplo, arriscadas, decisões em que ela possa perder muito dinheiro. Então, essa rule of thumb poderia dizer que é melhor a Anne deixar de ganhar dinheiro do que perder dinheiro. Poderia ser, por exemplo, uma regra formulada da seguinte forma: se em uma decisão você tem duas alternativas, em uma delas você pode perder uma grande quantidade de dinheiro, enquanto na outra opção você pode apenas deixar de ganhar uma grande soma em dinheiro, então você escolhe aquela opção em que você apenas deixa de ganhar. Muitas pessoas, inclusive, adotam esse tipo de regra, esse tipo de heurística pessoal. Podemos até dizer, até onde eu sei, que existem estudos psicológicos que mostram que é da natureza do ser humano preferir não ganhar do que correr o risco de perder, né? Então a Anne simplesmente adota essa regra. Posso agora aproveitar o ensejo para explicar um pouquinho o que é uma rule of thumb. Justamente, rules of thumb são regras. Eu estou aqui deixando de traduzir propositalmente porque eu não conheço uma boa tradução para o português dessa expressão e eu não quero me arriscar, né? Então prefiro usar aqui a expressão no idioma mesmo original, né? E no caso, esse tipo de regra, então, é como se fosse um dispositivo instrumental ao qual você adere com a finalidade de poupar tempo, com a finalidade de poupar energia, de poupar uma ansiedade ou simplesmente de diminuir a probabilidade do erro no raciocínio. Então, um exemplo bastante trivial. Seja na época de pandemia ou em tempos normais, é
uma boa prática que, se nós adotarmos, né, a prática de chegarmos em casa e já lavarmos as nossas mãos, né? Pelo menos eu sempre fui ensinada assim. Você chega em casa da rua, você lava as suas mãos. Agora imagine se, em vez de adotar isso como uma regra, eu procurasse ficar pensando se eu realmente preciso ou não lavar as minhas mãos. Eu teria que ficar prestando atenção onde eu coloco a minha mão em cada superfície, depois eu teria que ficar recapitulando onde foi que eu coloquei a mão, né? Se tinha alguma sujeira especial ali, talvez até eu tivesse que fazer uma análise mesmo das minhas mãos para ver se elas estão com algum tipo de sujeira que demande que sejam lavadas naquele momento. Então isso seria tão dispendioso. Esse tipo de análise seria algo que consumiria tanto tempo, tantos recursos, que simplesmente não vale a pena. Não vale a pena ao chegar em casa, a cada vez que você chega em casa, deliberar se você tem ou não boas razões para lavar a mão. É melhor adotar uma heurística, adotar essa prática de simplesmente não pensar e já lavar a sua mão de uma vez. Você gasta menos tempo e menos recursos dessa forma. Então existem várias regras, principalmente, né, regras de higiene mesmo, que nós adotamos por esse motivo. Porque o custo da deliberação não compensa. O custo de nos certificarmos da necessidade, da real necessidade da ação, não compensa. Em outras ocasiões, nós preferimos usar alguma regra porque nós poderíamos cometer vários erros de deliberação se nós fôssemos deliberar caso a caso. Então, isso também seria uma rule of thumb, uma regra adotada por esse motivo. Então, o que é característico das rules of thumb é exatamente a sua justificação instrumental. O fato de serem regras adotadas com o objetivo de pouparmos tempo, de pouparmos algum outro tipo de recurso ou de diminuirmos a probabilidade de erro e a ansiedade provocada pela necessidade de tomarmos decisões. Existem pessoas que até adotam umas regras engraçadas do tipo, se eu vou a um restaurante, eu sempre peço aquilo que pede a pessoa que está comigo, porque assim eu não preciso perder tempo e ficar me desgastando analisando o cardápio do restaurante. Então você pode ter das heurísticas mais comuns até as mais bizarras. São rules of thumb por causa da sua justificação. Então essa regra da N, que seria adotada para evitar grandes perdas monetárias, seria uma rule of thumb. E nesse caso a regra seria aplicada como uma razão excludente, justamente fazendo com que a N, nesse caso em que ela está cansada, não fizesse ou pelo menos não confiasse no resultado de uma certa deliberação prática. Muito bem. O próximo caso analisado pelo Res em Razão Prática e Normas é o caso de um soldado chamado Jeremy. Vocês sabem, provavelmente, se estão assistindo esse curso, provavelmente sabem da importância do Joseph Res. E uma grande parte da importância do Joseph Res reside no fato dele ser o principal teórico da autoridade na contemporaneidade. Nós podemos dizer, acompanhando um filósofo da importância do Jeremy Waldron, por exemplo, que a concepção de autoridade do Res se tornou a verdadeira concepção padrão na teoria do direito contemporânea. Então eu diria que se você pretende estudar autoridade hoje em dia, você simplesmente não pode desconsiderar o conceito de autoridade do Res e querer que o seu trabalho seja levado a sério. Seja lá o que você pretenda produzir,
em termos acadêmicos, sobre o conceito de autoridade, você precisa considerar a teoria do Res e escrever seja a partir dela, seja contra ela. Então é por isso que o exemplo do Jeremy é importante, né? É uma das primeiras incursões do Res nesse território e aqui o conceito de razão excludente está no cerne do conceito de autoridade. O que acontece com o Jeremy, então, esse soldado? Ele recebe ordem de um superior para se apossar da van de um civil. O Jeremy acredita que não cabe a ele efetuar o balanço de razões quanto à desejabilidade de tal ato, considerando que nenhuma atrocidade está envolvida. Esse ponto é interessante porque mostra qual é o escopo da autoridade como razão excludente. Ela não exclui todo e qualquer tipo de razão de primeira ordem. Se fosse o caso da ordem representar uma grande iniquidade, representar um grande mal moral, que se fosse uma ordem, por exemplo, para que ele cometesse uma chacina, então o Jeremy não obedeceria. Mas como não é esse o caso, como aqui não está sendo excluída nenhuma razão de grande peso moral, o Jeremy acredita que é o oficial superior a ele, é o seu comandante que deve fazer o balanço de razões quanto àquela ação ser ou não apropriada e não ele próprio. Por isso ele coloca o resultado da deliberação do seu comandante no lugar do resultado da sua própria deliberação. Ele exclui o seu próprio balanço de razões e ele simplesmente age de acordo com a decisão do seu superior. Quer dizer, a decisão não cabe ao Jeremy, a decisão é um direito do superior dele e ele deve então submeter o seu próprio juízo ao juízo do seu superior. Isso é que significa ter autoridade. Veja também que aqui, nesta obra, neste contexto, o Res não se preocupa em desenvolver uma teoria normativa da autoridade. Isso nós encontraremos em 1986, The Morality of Freedom, novamente, né? Não é a verdade, é claro que toda a teoria da autoridade do Res esteja concentrada nessa obra sobre a moralidade da liberdade. Mas segundo o próprio Res, o texto dele em que ele é mais extenso e se aprofunda mais nesse assunto é essa moralidade da liberdade, esse livro que tem esse título, tá? Então aqui não tem nada de teoria normativa, aqui é apenas uma análise conceitual. Eu já falei isso sobre essa obra na aula passada, quer dizer, é uma obra analítica e descritiva. Então ele quer saber, ele quer explicar como é o raciocínio de alguém que acredita em autoridade e mostrar que esse raciocínio só é compreensível com a ajuda do conceito de razão excludente. Não se trata aqui de provar que a autoridade nos oferece razões excludentes válidas. Para isso, nós precisamos justamente de uma teoria normativa da autoridade, tá? Esclarecido isso, nós temos também que o Res alega que a ação de Jeremy pode realmente ser errada segundo o balanço de razões, mas se a ordem é uma razão excludente válida, a ação é correta considerando-se todas as coisas. No caso, nós já vimos essa diferença entre o balanço de razões, que é uma comparação de razões de primeira ordem, e um raciocínio que considera todas as coisas, quer dizer, inclui também razões de segunda ordem, no caso, razões excludentes. Então, uma razão excludente prevalece contra o balanço de razões se ela é válida, se ela se aplica. Se as razões excluídas de fato estão no escopo desta razão excludente válida, nós já insistimos que ela é que prevalece. Agora, é claro, nós temos que ver se
quando analisarmos a parte normativa da teoria, isso será realmente o caso. Se fará sentido, se há algum argumento em que existe uma diretiva da autoridade funcionando como razão excludente válida e sendo capaz de prevalecer contra o resultado do balanço de razões. Quer dizer, será que é realmente o caso do balanço de razões poder nos determinar uma determinada ação como a ação racionalmente correta e ainda assim nós termos que agir pela razão excludente e deixarmos de considerar esta razão que é válida e é mais forte? Será que o Ress terá algum argumento capaz de garantir a autoridade nesse sentido? Eu tenho cá as minhas dúvidas, eu confesso que não acredito que ele tenha sido bem sucedido nesse ponto. Se você tiver a curiosidade de ler coisas que eu publiquei sobre esse assunto, eu já fui mais otimista, já acreditei que o argumento do Ress pudesse funcionar. Hoje em dia, no momento, eu confesso que sou mais cética e acho que a parte normativa da teoria fracassa e, mais do que isso, acho que há aqui um problema analítico também, porque não me parece que ele possa elucidar corretamente essa possibilidade do balanço de razões nos dar um resultado contrário a uma razão excludente e nós ainda possamos ser racionais, né? Um cenário em que ainda possamos ser racionais, agindo contra o balanço de razões e de forma favorável à razão excludente. Então, eu diria que hoje em dia eu tenho dúvidas até sobre a parte analítica da teoria, ao menos nesse ponto, tá? Eu vou falar mais sobre isso na próxima aula, tá? Na próxima aula eu falarei de um modo mais preciso sobre como se justifica uma razão excludente a partir daquilo que nós já vimos sobre os conflitos parciais, sobre a tese de que o que importa é a conformidade. Eu posso já adiantar que, em linhas gerais, a razão excludente está justificada quando agir por ela acaba maximizando a nossa conformidade à razão, muitas vezes, inclusive, maximizando a nossa conformidade com as próprias razões excluídas. Então, eu confesso que não vejo como isso seria possível se o Ress tivesse razão nisso que ele está dizendo aqui. Como que uma razão excludente pode maximizar a nossa conformidade com razões de forma geral se a razão excludente está nos levando a uma avaliação que entra em choque com o balanço de razões, com aquilo que o balanço de razões determinaria como a ação a ser praticada naquela situação. Quer dizer, haveria uma dupla avaliação, uma avaliação conforme a razão excludente, no caso, inclusive, uma razão protegida, porque uma ordem também é uma razão de primeira ordem, né? A ordem é uma razão para o Jeremy se apossar da van e uma razão, no caso, protegida pela razão excludente que faz com que o Jeremy não possa se guiar pelo seu próprio balanço de razões. Então, como que uma avaliação com referência a essa ordem poderia se chocar com o balanço de razões, né? Com aquilo que diz respeito à análise correta dos méritos do caso e ainda assim poderia o Jeremy estar sendo racional por agir de acordo com a norma. Quer dizer, a norma
briga com o balanço de razões. A norma não chega à mesma conclusão que o balanço de razões. E o que é racional fazer ainda é agir de acordo com a norma. Eu confesso que não vejo essa possibilidade e não acho que o Ress tenha nos dado alguma vez um bom argumento a favor desse cenário, dessa possibilidade. Mas isso eu vou aprofundar em outras aulas. Agora eu só estou colocando aqui em linhas gerais a partir dos exemplos. Então esse é o exemplo que introduz o problema da autoridade. Repetindo então, recapitulando, o Jeremy recebe uma ordem do seu superior. Essa ordem é uma razão ordinária para que ele se aposse de uma van que pertence a um civil, e essa ordem também é uma razão protegida, uma terminologia posterior à razão prática e normas, que significa que essa ordem também carrega consigo uma razão excludente. Uma razão para que o Jeremy não haja pelo resultado do seu próprio balanço de razões. Por esse motivo, mesmo que o Jeremy ache que está errado roubar a van, ele acha, enfim, que é propriamente um roubo, é uma ação errada, moralmente reprovável, mas ele acha que não cabe a ele decidir e por esse motivo ele toma a norma como razão protegida e ele age de acordo então com a ordem, tá? Será que dá para o Jeremy ser racional agindo dessa forma? Será que dá para o Ress de fato nos mostrar que essa é, ou pelo menos pode ser, a atitude racionalmente mais justificada? Eu não acredito nisso, mas nós vamos falar bem mais sobre isso em outras aulas. Na aula de hoje, eu só quero, por fim, apresentar o exemplo do Colin, que é o exemplo da promessa, que eu vou deixar para analisar a partir da próxima aula, porque eu já falei demais por hoje. Então, o terceiro exemplo de razão prática e normas, o terceiro caso paradigmático de razão excludente, como eu estou chamando, é o caso do Colin, que promete à sua esposa que, ao tomar decisões a respeito da educação do filho do casal, excluirá todas as razões válidas, exceto pelos interesses da criança. Então, a promessa é uma razão excludente exatamente porque, por causa da promessa, em virtude da promessa, o Colin não pode levar tudo em consideração ao decidir em que escola ele matriculará o filho. Ele só pode considerar o interesse do próprio filho. O interesse dele, por exemplo, tem que ser excluído. Por isso, razão excludente. Esse caso é bem mais interessante do que parece. O interesse desse caso surge de uma forma mais notória no pós-fácil, numa nota do pós-fácil. Eu considero isso aqui central para que a gente entenda o que é de fato uma razão excludente com chances de ser válida. Na verdade, eu pessoalmente considero que esse é o único candidato plausível à razão excludente válida. Mas eu vou falar por que então numa próxima aula, para não cansá-los demais nesta semana. Muito obrigada por terem assistido. Até a próxima.